Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 6 de outubro, nós vamos meditar de Jonas, do capítulo 1 ao capítulo 4. E que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Mais um profeta menor, Jonas, isso mesmo, né? E Jonas é bastante conhecido. E Jonas significa pomba, né? Este profeta hebreu, ele foi chamado por Deus para proclamar a sua mensagem a uma nação pagã, né, da Síria. Então, o livro de Jonas, ele vai registrar acontecimentos históricos que ocorreram antes da grande cidade Nínive, né, que era a capital da Síria. Então, nós vamos ver que na época era Jeroboão II, o rei de Israel, e Uzias, rei de Judá. Então já deu para você se situar um pouquinho aí no nosso contexto histórico. E Jonas, ele é muito conhecido porque ele vai fugir da sua missão. Isso mesmo, não é? Até mesmo as crianças conhecem a história desse profeta. Ele fugiu da missão que Deus lhe deu, e que era pregar a Nínive, né? E ele vai para uma cidade portuária na costa do mar Mediterrâneo e embarca em um navio para Tarsis, né? Que era uma direção totalmente contrária para onde ele deveria ir. E aí você já conhece, né? Deus vai intervir na história de Jonas. A vocação de Jonas e a sua fuga e o seu castigo é o que nós vamos ver no capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas fugiu da presença do Senhor para Tarse, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem e embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez o mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um ao seu Deus, né? E você vai perceber que esse Deus, cada um ao seu Deus, está de letra minúscula, né? E lançavam ao mar as cargas, e estava o navio para... eles jogavam a carga, na verdade, para tentar aliviar o peso do navio, né? Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Então aqui você já consegue imaginar o cenário, né? Um cenário de uma desobediência que provoca perdas em outras pessoas, né? Não era só na vida de Jonas, né? O vendaval não alcançou só a vida de Jonas, alcançou as pessoas que estavam com ele naquele barco. Olha só quanto ensino o livro de Jonas nos traz. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que passa contigo? Agarrado ao sono? Levanta, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde, lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas, isso mesmo. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de que nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De que povo és tu? E ele lhe respondeu: Eu sou hebreu e temo ao Senhor Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram: Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. E disseram: Que faremos para que o mar se acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: Tomai-me e lançai-me no mar,
e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçavam-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra ele. Então clamaram a Deus, ao Senhor, e disseram: Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faça cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocentes somos, porque tu, Senhor, o fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar aquietou-se da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor, preparou, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas e estivesse com Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Esse mesmo exemplo aqui vai ser citado pelo próprio Jesus, em Mateus capítulo 12, versículo 40. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor Deus. Isso está no capítulo 2. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu, e do ventre do abismo gritei, e ele ouviu a minha voz. Pois me lançaste no profundo do coração dos mares, na corrente dos mares me cercou, todas as tuas ondas e tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou eu diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? E aí, Jonas tem uma oração sincera. E nós temos visto aqui que Deus, ele procura em nós um coração contrito e quebrantado. E Deus não ignora este coração, que está arrependido, que está transparente diante dele, Foi isso que Jonas fez. E aí, Jonas diz assim: mas com vós... Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. E os que se entregam à idolatria vã abandonaram aquele que é misericordioso. Mas com voz de agradecimento eu te ofereci sacrifício, e o votei e o pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou Jonas na terra. E aí, capítulo 3, Jonas prega em Nínive, isso mesmo, E aí, nós vamos ver que veio a palavra do Senhor de novo, lembrando a Jonas o propósito daquela viagem, Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E aí, Jonas aprendeu a lição, levantou-se e foi a Nínive. Segundo a palavra do Senhor, ora, os ninivitas eram uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la, começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ou seja, ele prega a destruição de Nínive, Que Deus alcançará, que Deus não está com os olhos fechados às atrocidades que Nínive fazia, Era uma cidade pagã e homens de muita crueldade. Os ninivitas creram em Deus. Olha que lição nós aprendemos aqui. Não há quem Deus não possa alcançar. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, vestiram pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou a notícia ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou suas vestes, cobriu-se de pano de saco, assentou-se sobre a cinza, fez proclamar e divulgar em Nínive: por mandado do rei, os seus grandes, nem homem, nem animais, nem boi, nem ovelha, provem coisa alguma, nem os levem
pasto e nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco tanto o homem quanto animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe Deus se voltará e se arrependerá e se apartará o furor da sua ira, né? E aí viu Deus o que fizeram, como e converteram o seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhe faria e não o fez. Olha que coisa extraordinária! Nós aprendemos com um povo que tinha um coração tão difícil, não é? Não há nada que você possa clamar a Deus e Deus não ouvi-lo. E aí, capítulo 4, nós vamos ver, sabe o quê? O descontentamento de Jonas. Isso mesmo, porque Jonas esperava que Nínive não se arrependesse e Deus destruísse Nínive, porque Nínive era um povo pagão, era um povo cruel, era um povo que massacrava o povo de Deus, você sabia? Muitos sofreram nas mãos desse Nínive, né? E aí nós vamos ver que Jonas queria, na verdade, pregar ali, mas que Deus viesse e destruísse tudo. E quando ele percebe que os ninivitas se arrependeram, né? Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor Deus: Deus, não foi isso que eu disse, estando eu ainda na minha terra? Para isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, Senhor Deus, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Olha esse Jonas, não é? Quantas vezes nos agimos assim também, não é? Queremos as nossas justiças, queremos que Deus faça as coisas da nossa forma. Olhe só como Deus dá uma lição a Jonas. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu em cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrar o seu desconforto. Jonas, porém, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme que feriu a planta e essa se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu a sua morte. De novo, né? E aí, melhor me é morrer do que viver. Então, perguntou o Senhor a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, da qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite padeceu? Eu não hei de ter compaixão pela grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. E assim finaliza o livro de Jonas. Amanhã falaremos do profeta Miqueias. Deixa eu orar por você? Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Dai-nos um coração, Senhor, temente a Ti, disposto a obedecer e a cumprir o Teu propósito. Colocamos diante de Ti a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.